gente acompanhou ao longo do dia, até causou bastante apreensão, uma resposta do Irã a bases americanas lá na região, que no final das contas parece que não teve maiores consequências. Mas ao longo do dia temos aqui a manchete do Poder 360, Irã lança mísseis contra a base dos Estados Unidos no Catar. O Catar ficou aí bastante em evidência, muita gente preocupada, mas segundo o que a gente conseguiu apurar, não teve grandes consequências. O professor até comentou que o pessoal foi avisado, né? Como é que é isso? A reação dos iranianos provavelmente tem muito mais a ver com a opinião pública no Irã. Para dar uma satisfação ali. Exato, para a opinião pública iraniana do que para o resto do mundo, especialmente para os americanos. Se os iranianos quisessem ser muito mais enfáticos e de alguma forma expressar a sua indignação, havia uma série de outras medidas que eles podiam tomar, ataques terroristas contra interesses americanos ou ocidentais ou judaicos ao redor do mundo. Eles têm células articuladas para isso. O ataque podia ser feito contra qualquer uma das bases americanas no Oriente Médio. Tem 40 mil soldados americanos estacionados no Oriente Médio, então o potencial para atingir qualquer um deles é muito grande e uma barragem de mísseis que fosse lançado contra qualquer uma dessas bases teria uma probabilidade de atingir uma parte desses soldados. Então, o recado era: nós não podemos ficar quietos, eles tinham que, de alguma forma, dar alguma resposta, e a propaganda iraniana em torno desse ataque não tem absolutamente nada a ver com o que efetivamente aconteceu. Então eles conseguem o resultado que eles precisam em termos de imagem e, ao mesmo tempo, dão o recado para os Estados Unidos: nós queremos encerrar, por enquanto, esse episódio aqui. E uma das preocupações que havia em relação a esse conflito seria uma possível alta do preço do petróleo. Você tem ali essa guerra nessa região e, ao longo do dia, também o que se viu foi uma queda da cotação do petróleo. A gente tem até um gráfico mostrando que o fechamento teve uma queda ali de mais de 8%, em torno ali de $70. Ou seja, uma evidência realmente que as tensões estavam se acalmando, você não teria esse problema de abastecimento em relação ao petróleo. Mas existe ainda uma outra ameaça que a gente não pode descartar, que seria o fechamento do Estreito de Hormuz, que é uma região que fica ali no Irã, na parte sul do Irã, e que poderia bloquear os navios que passam por ali com o petróleo para o resto do mundo. A gente está falando de um estreito que divide o Golfo Pérsico, né, que ficou muito famoso na época lá da guerra do Iraque, com o Kuwait e tudo mais, e o Golfo de Omã, e aí, a partir dali, os navios partem para o oceano. Está aí a foto dessa região, a nossa matéria do portal da Brasil Paralelo. Irã ameaça fechar passagem estratégica para o petróleo e Estados Unidos pedem ajuda para a China. Por que para a China? Porque a China depende muito do petróleo que passa por essa região, muito mais até que os Estados Unidos. Então, o fechamento desse estreito por parte do Irã prejudicaria muito mais até a China do que propriamente os Estados Unidos. O Lobauer, com esse anúncio agora do cessar-fogo, acho que essa ameaça também do fechamento do estreito, ela pode estar superada, né? Não, uma coisa é o parlamento iraniano. Teve a votação no parlamento, né? Parlamento, vamos dizer, como se fosse um parlamento democrático, não é o caso, mas enfim, é a instituição iraniana ou as instituições que tomaram a decisão. Outra é implementar. Nós estamos falando de um trecho aí de 34 quilômetros, se eu não estou enganado, que é um desses ambientes geopolíticos curiosos que tem na geologia da Terra, né, um istmo assim, onde passa uma riqueza, como você disse, gigantesca, estrategicamente um dos pontos mais sensíveis do planeta. Mas uma coisa é você anunciar, outra é você aplicar. Uma aplicação disso daí os efeitos de um eventual fechamento do Estreito de Hormuz é quase a paralisação da economia do mundo. Então as consequências para o Irã serão piores ainda. Então acho que de novo, seria um tiro no pé. O Samuel dizia, precisa dizer, precisa ameaçar, etc. Mas realmente implementar, muito pouco provável. Acho que não tem como fazer, mesmo porque se for fazer tem que ter equipamento para fazer.
Porque os americanos estão com quantos porta-aviões ali? Dois grupos-tarefa Que com são porta-aviões. tem dentro e fora. Tem Diego Garcia, se eu não estou enganado, Diego Garcia é uma ilha que está ali externa no Índico, que é uma base americana também, e tem dentro, né? Eles colocaram dentro e fora. Nós temos duas forças-tarefas com porta-aviões na região do Golfo e em Diego Garcia nós temos principalmente as bases aéreas de onde partem os bombardeiros B-2 e B-52 que podem voltar a atacar o Irã em qualquer momento. Então, assim, imagino que a concentração de força, de potência, né, de intervenção, os iranianos não têm nenhuma condição de fazer. Acho que nem se ele tivesse algum aliado, se os Emirados decidissem fazer junto, vamos imaginar, mesmo assim não teria como fazer. Não, e os preços do petróleo seguem aquela velha máxima que diz que eles sobem no boato e caem no fato. Subiram na expectativa do que pudesse acontecer e quando não acontece efetivamente nada, os preços voltam a cair. Quem falou sobre esse assunto também foi o secretário Marco Rubio, numa entrevista à Fox, falando sobre essa possibilidade do fechamento do estreito. Ele também minimizou essa possibilidade. Vamos ver. Do you expect Iran to move to close the Strait of Hormuz to try to disrupt oil transportation across the world? Well, I encourage the Chinese government in Beijing to call them about that because they heavily depend on the Straits of Hormuz for their oil. If they do that, it'll be another terrible mistake. It's economic suicide for them if they do it. And we retain options to deal with that. But other countries should be looking at that as well. It would hurt other countries' economies a lot worse than ours. It would be, I think, a massive escalation that would merit a response, not just by us, but from others. So, look, they're going to say what they need to say. You know, these are the things that need to happen for their own internal politics and so forth. But in the end, we're going to judge them by the actions that they take moving forward. We had 3 objectives. We struck those 3 objectives with decisive force. And that was the point of this mission. And that's what we achieved. What happens next will depend on what they do. They want to negotiate. We're ready to negotiate. They want to get cute and do things that are dangerous. We have responses available that are devastating. Tá aí o Marco Rubio. A China, 45% do petróleo usado na China passa por ali, pelo estreito, e a China é responsável por comprar 90% do petróleo do Irã. Então realmente seria um tiro no pé. Por isso até que, ao que parece, isso não vai acontecer. A gente nunca sabe, né? Mas estamos vendo aqui as possibilidades diante do que vem sendo noticiado. E o que eu quero falar também são as notícias sobre o posicionamento do Brasil nessa história toda. Já falamos disso em programas anteriores. Mais uma vez, notas oficiais foram divulgadas pelo Itamaraty e o Brasil, ao que parece, se colocando então ao lado do Irã. Vamos colocar aqui a manchete do Poder 360. Brasil condena ataques dos Estados Unidos e diz que Irã deve ter a soberania violada. Aí usam aquele argumento, né, dessa questão das regras internacionais e de que seria um ataque à soberania do Irã. A gente sabe também que tem uma ponderação a se fazer sobre isso, o Jean Turco já fez essa avaliação, e um trecho aqui da nota oficial do Brasil, o governo brasileiro expressa grave preocupação com a escalada militar no Oriente Médio e condena com veemência, nesse contexto, ataques militares de Israel e, mais recentemente, dos Estados Unidos contra instalações nucleares em violação da soberania do Irã e do direito internacional, declarou o governo Lula, em nota divulgada pelo Itamaraty. O professor Samuel quer fazer uma observação. As declarações do presidente Lula são tão absurdas que não dá para entender de onde vem o embasamento e quem são os assessores que dão as indicações para que ele faça esse tipo de comentários. Quando ele critica um ataque israelense contra a soberania do Irã, a violação da soberania do Irã, ele deixa de reconhecer que o Irã e Israel estão em guerra. Não é um ataque que viola a soberania de um Estado independente. É um ataque em defesa da população israelense contra um Estado agressor. Quem atacou Israel com mísseis durante o conflito entre Israel e o Hamas foi o próprio Irã.
O Irã foi o agressor e o que Israel está fazendo é basicamente defender a sua população civil de um Estado que tomou a iniciativa de fazer um ataque. E não houve nota, né, naquele momento. Exato, e onde o Brasil se manifestou contra a violação da soberania israelense quando os iranianos atacaram o território israelense com mísseis. É a pergunta, isso que está faltando. é a pergunta do embaixador lá na ONU. Exatamente Essa pergunta. Onde estavam vocês? E ele, além disso, também reforça a declaração do chanceler alemão, que disse claramente: Israel está fazendo o trabalho sujo que deveria ter sido feito por todas as potências ocidentais para eliminar essa ameaça, e o Brasil deveria se posicionar com os seus aliados no Ocidente e não com países como a Rússia e o Irã, que somente desprezam os valores de uma democracia como a nossa. Bom, o professor comentou sobre os possíveis assessores do governo Lula para esse assunto. A gente sabe que um deles é o Celso Amorim, um assessor especial, não é o titular ali da pasta, né, de Relações Exteriores, mas a gente sabe que é a pessoa ali que tem muita influência sobre as ações do governo brasileiro. Ele, numa entrevista hoje à Globo News, falou sobre o assunto e disse que acha que, na opinião dele, é uma quebra da ordem mundial, né? A ordem mundial acabou e agora a gente parte para um novo momento das relações internacionais. Veja só. Eu vejo nisso, não é um ataque só ao Irã. Claro que o Irã está sofrendo, como o povo palestino sofreu, e como o povo judeu sofreu também, embora as proporções sejam totalmente imensas, as desproporções. Mas, enfim, também sofreu com o ataque do Hamas. Mas o que eu vejo hoje é um ataque à ordem mundial. Por isso eu disse numa outra entrevista aí que você mencionou, alguém mencionou, que o que eu acho é que a ordem mundial acabou. Acabou. Você não tem mais a ordem mundial na parte de paz e segurança e não tem mais a ordem mundial na questão comercial. Tudo que os Estados Unidos fizeram no final da Segunda Guerra, inspirados, no caso comercial, pelo Keynes ou por outras pessoas, está sendo demolido. Está sendo demolido. Então, e eu acho, aí é um grande papel para os BRICS. Qual é a nova ordem que nós somos capazes de promover? Qual é a nova ordem que nós podemos propor e ajudar a criar? Claro, vai ter que envolver os países desenvolvidos também, talvez no G20, mas eu acho que nós temos que fazer uma reforma muito profunda, porque a ordem mundial, tal como existia, tal como foi criada em São Francisco, Bretton Woods, na reunião que criou o GATT, acabou. Jean Turco, o Brasil, então, condenando os ataques veementemente, né, segundo nota oficial do Itamaraty, e esse comentário aí do Celso Amorim para você avaliar. Olha, Renato, realmente, por um lado gravíssimo, por outro lado, também vi nesses dias muitos se surpreender com este posicionamento do Brasil. Na verdade, não tem nada de surpreendente, nada de novo. Por quê? O Brasil do PT sempre foi aliado de todos os países ditatoriais do mundo. Eu repito pela enésima vez, parem de olhar o que uma pessoa fala, olhem o que a pessoa faz. Eles se aliam sempre a todas as piores ditaduras do planeta. Eles falam de democracia, mas essa fala é funcional para poder apoiar as ditaduras. Vamos dar casos e nomes aos bois. Exatamente sobre o Irã, em 2010 já teve a tentativa do Brasil fazer um acordo nuclear, Brasil, Irã e Turquia. Aquela famosa foto do Lula com Ahmadinejad na época, líder do Irã, lembrando, Ahmadinejad negacionista do Holocausto judeu, falava que o Holocausto não tinha acontecido e que teria sido uma mentira para justificar a criação do Estado de Israel e colocar os judeus como uma vítima da humanidade, da história, etc. E tal. O mesmo cara que falou que ele falou que não existem gay no Irã, na ONU, etc, etc. Então, assim, essa foto, tudo isso foi retratado por uma foto que ficou uma foto histórica de Lula, Ahmadinejad, Erdogan, inclusive,
o senhor que estava falando ali, Amorim, era na época ministro das Relações Exteriores, uma foto de mãos juntas, levantadas, celebrando o acordo assim, o acordo que estava indo para frente, e alguns falam que este acordo teria sido a cereja em cima do bolo que fez perder Lula o Nobel pela Paz. Eu não acredito que ele estava prestes a ganhar o Nobel pela Paz, mas alguns alegam que sim, e com essa foto pegou tão mal que isso acabou não acontecendo. Os Estados Unidos, na época, liderados por Obama, do Partido Democrata, de esquerda, inclusive proibiram de fato o Brasil de fazer este tipo de acordo. Agora, duas coisas interessantes entre esses três atores importantes aqui: Brasil, Irã e Turquia. Irã, falamos hoje muito. Brasil, notícias também nesses dias que estão sendo apuradas, mas tudo indica que vai nessa direção, que parte do urânio que estava sendo enriquecido no Irã, talvez vinha exatamente do Brasil ou via Venezuela com navios com bandeira brasileira, porque a Venezuela está sob sanções americanas, etc. Tal, enquanto o Brasil não, etc. E que teria sido traficado, roubado de forma ilegal por algumas pessoas aqui internamente para mandar exatamente para lá. Vamos relembrar outras coincidências. Navios iranianos que passaram pelas águas, pelos portos brasileiros, exatamente enquanto estavam indo para a Venezuela. Depois também tivemos o caso do Lavrov, ministro das Relações Exteriores, que veio durante a guerra da Ucrânia, que veio aqui no Brasil e que teve um container carregando toneladas de mercadoria, de alguma coisa, não se sabe o que não se sabe exatamente o que estava lá dentro. Tudo isso, obviamente, incomodou muito os Estados Unidos. Então, não é de hoje essa parceria. No famoso ataque de Hezbollah, dos extremistas na Argentina contra os judeus, o Brasil funcionou de base operacional, inclusive. Vamos ao terceiro agente dessa tríplice tentativa de acordo na época, a Turquia. Os países árabes e a Turquia também não gostam de ter um Irã eventual potência nuclear na região. Então eles também estão bastante contentes da situação atual. Mas a Turquia provavelmente será a próxima potência, ou média potência, a ter um acordo nuclear, a ter um programa nuclear. A Turquia já está se rearmando, está aumentando seu poder bélico, seu poder, sua inserção imperialista na região e na África também está aumentando. Hoje, basicamente, eles controlam toda a Síria, praticamente. Então, também a Turquia é um agente sobre o qual ficar de olho. Ainda, eu diria o seguinte: se nós ficarmos só na mera indignação do posicionamento do Estado brasileiro sobre essa questão, talvez não vamos entender por que isso está acontecendo. Isso está acontecendo, por um lado, por interesses materiais de algumas pessoas que têm interesses com estes países, por outro lado, por uma questão de ideologia, de crenças de quem está no governo do Brasil neste momento, e também, por um lado, tudo isso está acontecendo por quê? Porque, na verdade, tem um acordo, tem acordos e tem parcerias que são parcerias históricas em tudo isso. E porque hoje o Brasil faz parte dos BRICS, do qual faz parte também a China, e também recentemente entrou o Irã, e a verdade qual é? Hoje ou ontem, inclusive, entrou a Colômbia e outros países bonitinhos deste tipo. A verdade qual é? Que o Brasil está perdendo, se não perdeu já, sua independência na política externa. Lula que fala do ataque à soberania ao Irã, é o Brasil que está perdendo sua soberania, porque o Brasil está simplesmente se genufletando, se alinhando à vontade da China. Então o Brasil vai defender o Irã também contra os Estados Unidos, mas também muito para se alinhar sempre mais à China. É o Brasil que está perdendo sua soberania, e não por culpa dos Estados Unidos, por culpa da China, da Rússia e deste governo específico. Última nota e termino. Vamos relembrar de todas essas coisas, vamos manter no arquivo, no registro, como futuras cartas na manga, para falar para todos aqueles que falavam do Brasil, do PT, com sua política externa pragmática. Pragmática onde? Pragmática qual? O Brasil com seu papel histórico de neutralidade. Neutralidade onde? Qual? Com certeza não nos 14, 15 anos de PT. É mentira essa história que o Brasil tem a histórica posição de neutralidade. Teve em algumas épocas,
não em 14, 15 anos, que não são exatamente 14 dias, não é pouco. Então, o Brasil já por décadas está alinhado exatamente a este eixo. Isso graças ao PT. Nada de pragmatismo, o Brasil não tem nada a ganhar, a população brasileira não tem nada a ganhar com tudo isso, muito pelo contrário, por interesses de alguns específicos e por crença e ideologia. É sempre lembrar daquela estatística, né, Lobauer, das últimas 6 eleições presidenciais, o PT ganhou 5. Então, esse histórico aí das últimas décadas é tudo feito pela política externa do PT. Olha, não tem poucas coisas mais constrangedoras na história do Brasil. No século XXI, vamos combinar que o governo Fernando Henrique terminou em 2002, então vamos considerar que esse século a gente ficou sob o comando do PT, praticamente 3/4 do processo brasileiro. E é mais do que isso, assim, é muito constrangedor como a gente conseguiu fazer tanta coisa errada e ficar todo o tempo do lado errado. Isso aqui esse momento agora talvez seja o suprassumo de se posicionar no lugar errado. Porque assim, eu já falei isso algumas vezes, as oportunidades que se abriram para o Brasil nesse século e na última década, talvez nos últimos 15 anos, para se consolidar como um grande produtor de alimentos, produtor de energia e exportador de energia sustentável. Um país que não tem conflito com seus vizinhos, um país que tem uma trajetória, sim, secular, de política externa independente, conciliadora, de respeito à autodeterminação dos povos, princípios que foi Rio Branco que estabeleceu lá na primeira década do século XX e que foram reproduzidos pelas escolas durante todo o século XX, fez da escola diplomática, sim, uma escola importante, referência internacional. Isso foi enterrado pelo PT. É constrangedor ver. Hoje o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, é um dos piores ambientes de trabalho que tem na administração pública brasileira. Está todo contaminado por essa agenda de diversidade, equidade, inclusão, essa coisa toda aqui que passou de todos os limites. Os conflitos entre os diplomatas, entre as missões, são enormes. Eu não sei se dá para reverter. O ministro das Relações Exteriores, ninguém sabe o nome, e quem leva essas informações para o presidente da República é o senhor Celso Amorim, sim. O senhor Celso Amorim está com 83 anos, teve uma trajetória interessante, inteligente, postos importantes, é uma pessoa inteligente, mas eu vou lhe dizer, ele está contaminado na sua formação pelo tal do terceiro mundismo, que a gente chama de terceiro mundismo requentado. É a escola, a gente estudou isso junto, né, Samuel? É a escola que o Luiz Souto-Maior, um dos nossos diplomatas que escreveu um capítulo importante na coleção dos 60 anos de política externa brasileira, organizado pelo professor Guilhom, ele dizia assim, é a política do discurso retumbante e da ação pífia. Isso é um clássico nessa turma aí. Essa turminha que assumiu o comando, que é a figura do Celso Amorim clássica, é o Brasil grande, o Brasil que estufa o peito, o Brasil da política ativa e altiva. O sujeito não tem dinheiro para pagar o salário do embaixador. E é um herdeiro do não saudoso Marco Aurélio Garcia, que era pior ainda do que ele. Nós já citamos aqui, inclusive, que cuidava, no primeiro período do Lula, falecido professor, que virou o nosso representante para a América do Sul e Latina, né? Eles dividiam os postos no governo PT, mas essa política externa é uma política externa partidária que não cumpre o que está na nossa Constituição. Que a política externa está lá como uma política pública que deve prestar ao desenvolvimento do país. Essa política não trouxe desenvolvimento nenhum. Eu estava dizendo, alimentos e energia, nesse período novo da história brasileira, para cumprir a sua vocação, o Irã é um grande importador de milho. O Irã é um grande exportador de ureia, que a gente precisa muito. A gente tem relações com o Oriente Médio inteira para fornecer alimento e energia. A gente tem boas relações com Israel, sempre teve. Tem interesses profundos com empresas israelenses. O que a gente tem que se meter nesses conflitos? A nossa posição tem que ser aquela posição que sempre foi aquela posição de conciliador. A gente não vai colocar o dedo onde a gente não tem competência para entrar. Não tem força, não tem peso específico, não tem nada disso. Mas não, estufa o peito, aquela coisa do Brasil grande, poderoso. Brasilzão. Aí entra na história do BRICS. Vamos combinar uma coisa, pela enésima vez. Os BRICS são um grupo em que os chineses mandam e os outros obedecem. Se não for assim, não tem grupo.
Mas, Não mas serve acho que ele também sabe pra- disso, né? Ele propõe ali que os BRICS tragam essa nova ordem mundial, então ele está falando da China. Com projeção Só se de for. poder de quem além da China nos BRICS? Os Quer BRICS ser. servem para o exílio da nossa ex-presidenta, como ela se chamava, e nada mais que isso para o Brasil. E um agravante para isso que você está dizendo, a modernização das Forças Armadas está em xeque por causa dessa política partidária, depois da assinatura de um acordo com Israel para modernização das forças blindadas no Brasil, foi vetada por uma questão absolutamente política. O próprio ministro reclamou disso, né? na época. Tava Exatamente, tudo certo, exatamente. mas por uma questão ideológica. Todas as licitações necessárias para comprar o melhor equipamento na melhor condição, com o melhor preço, vetadas por uma questão partidária que não tem nada a ver com o interesse nacional do país. O escândalo disso foi zero, né, na época. Imagina um outro governo com esse tipo de decisão. Imagina se fosse outro governo. Agora, eu quero dizer uma coisa assim, o Brasil, nós brasileiros, não devemos ser vassalo de ninguém. A gente tem tamanho, competência e capacidade de não ser vassalo de ninguém. Mas a gente fala, tem uma anedota que a gente usava lá na escola, que era assim, nós não falamos alemão graças aos americanos. Nós não falamos russo graças aos americanos. E eu vou dizer a você que eu não quero falar chinês. Se for para fazer uma opção, eu prefiro que os americanos reapareçam em algum momento na história, se for para acontecer, o que eu espero que não aconteça. Porque é o seguinte, nós somos um país americano, nossa cultura é ocidental, nós estamos nas Américas, no hemisfério ocidental, a nossa cultura, nosso comportamento, a nossa língua, a nossa formação, tudo não tem nenhuma relação com essas culturas todas asiáticas, que são extraordinárias, maravilhosas, mas a gente não tem essa proximidade. Se a gente fosse alinhar a China, nós vamos ser vassalos da China, e não é do interesse nacional, me parece. Mas para essas figuras que foram formadas na escola do terceirmundismo, é um último suspiro anti-americano. Quem sabe agora os americanos vão ser enterrados para sempre. A decadência americana está se pronunciando. Estão redondamente enganados. Ainda está para se vislumbrar a decadência americana no século XXI, talvez, no século XX, no século XXII, porque no século XXI, esquece, não vai ter decadência americana nenhuma. Mas O isso não se ataque deve do- muito à eleição, à volta do Trump, porque havia uma crítica muito grande ao Biden de ser fraco nessa questão externa, né, de permitir a questão do Afeganistão, que foi um desastre a atuação dele lá, e agora até muita gente falando, o xerife voltou, né, a ser aí a polícia do mundo com a figura do Trump. Vocês veem um ponto de inflexão a partir da volta do Donald Trump ou tanto fazia? Não é só a volta do Trump, mas com certeza tem o seu efeito, mas o que nós temos que olhar é, inclusive, para o que foi dito aqui. Não vamos avaliar em função do que é dito, vamos avaliar em função do que é feito. E a capacidade de projetar poder dos Estados Unidos ainda supera a de qualquer combinação de potências ao redor do mundo. E é isso que conta. Se os Estados Unidos decidem intervir e impor a sua vontade em qualquer lugar do mundo, eles ainda têm essa capacidade. Pode não ser tão bem feito quanto poderia, pode não ter o resultado esperado, mas a capacidade eles continuam tendo sem dúvida nenhuma.